Olá, gente, ao vivo. Olá, pessoal, vamos chegando. Boa noite para todos. Vamos já ter a nossa live aqui com um amigo muito querido, muito especial, o pastor Sidson, lá de Lisboa, Portugal. Maravilha, vamos chegando aí. Vamos ver se o pastor Sidson já está aqui na área. Deixa eu fazer um convite aqui. Sidson Novaes. Vamos entrando, vamos chegando aí para a nossa mesa. Vai ser um assunto bem interessante, né? Vamos estar falando sobre família, conflitos familiares, principalmente nesse tempo hoje aí. Sidson. Acho que ele já vai entrar aqui agora. Olá, pastor Sidson. Olá, Boa pastor noite, Totti. querido. Muito boa noite. Aí é 18 horas, aqui já são 22 horas. Quando passa das 18, a gente já considera a noite, né? Ah, que bom, maravilha. Estamos aí, estamos na área. Legal, rapaz. Que prazer poder ter esse momento aí contigo. E como é que estão as coisas aí em Portugal? Estamos bem. Aqui, em relação à pandemia, Portugal é um dos países que tem conseguido controlar muito bem a curva e realmente acredita-se que já começou. Teve um período de planalto, uma semana, mais ou menos Sim. com os números iguais, e agora começa a cair. Então, acredita que já passamos o pico. Que bom, rapaz. Que notícia boa, né? Graças a Pois é. Deus. Aqui no Brasil, olha, rapaz, eu creio que foi uma intervenção sobrenatural de Deus aqui no Brasil, viu? Porque assim, nós tivemos toda aquela muvuca mesmo do carnaval, né? Que, Uhum. olha, ali no aquele carnaval ali, rapaz, o que tinha que contaminar e ferver, ferveu ali, né? E tivemos aí o confinamento e tal, mas agora sim, eu acredito que profeticamente a palavra de ordem aqui é retorno, né? Sim, Nós sim. estamos já pensando agora em retorno, como a gente processar esse retorno aí da maneira mais prudente possível, né? Acompanhando aí os fatos, dia a Pelo dia. que eu entendi, vai ser cada município ou cada estado que vai definir, é isso? Pois é, rapaz, aqui é uma briga política. O problema é que aqui, assim, infelizmente, essa pandemia, 90% da pandemia aqui tem uma conotação política, infelizmente. E, inclusive, alguns políticos, de uma forma inescrupulosa, rapaz, tinha gente até falsificando atestado de óbito para falar que o cara morreu de coronavírus. Rapaz, é um negócio assim indizível, né? É bom que isso aí está revelando muita gente, muita coisa, não é? Aquela, como a Bíblia fala, Deus está levantando a saia das nações, né? Deus vai expondo aí as coisas que precisam ser expostas, né? Olha, sabe que em Portugal foi justamente o contrário do que aconteceu em relação à política, porque aqui a oposição se apresentou para o governo e disse que no período da pandemia não seria oposição, seria colaboração. Meu Deus, se isso tivesse acontecido aqui no Brasil, rapaz. Mas, inclusive, já de fato já está chegando aí, já está estourando no Brasil o Covidão, não é? Porque tivemos o mensalão, petrolão e agora o Covidão. É impressionante assim toda essa manipulação do
o governo federal pagar a conta, governadores, prefeitos usarem todo esse dinheiro aí sem licitação, né, por causa de motivo emergencial. Então, todo mundo está dizendo, esse dinheiro vai agora ir para o caixa eleitoral, né? Então, mas graças a Deus a gente tem aqui um ministro da Justiça que funciona, que já está investigando tudo isso, né? Mas muito bom, rapaz, a gente poder ter esse tempo juntos aqui. Pois é. Nós nos encontramos aí na conferência do JB, a última vez foi na conferência do JB em julho do ano passado. Isso, conferência global. Né? Lá em Brasília. Que conferência, né, rapaz? Foi, essas conferências globais não dá para perder, rapaz. Aquilo ali é interessante, rapaz. O JB, assim, uma das visões que ele tem é de ter assim, na igreja um púlpito atômico, né? Então, esse conceito realmente de muita riqueza no púlpito e realmente ali, os melhores pregadores do planeta, né, pregam ali. Então é uma riqueza, rapaz, muito grande, né? Muito bacana. Uma igreja que se reinventa a cada momento. Inclusive, eu tenho agendado uma conferência aqui em junho com a Stace Campbell e com a Kelly Green, só que agora com essa questão do Covid, a gente vai ter que adiar, porque em junho aqui ainda não vai estar liberada a aglomeração assim, com pessoas. E, na verdade, eu as conheci foi aí na conferência, né? Na conferência de Brasília, que eu conheci as duas. É uma conferência ali é um lugar de muito contato, de muita conexão, muitas pontes, né? Nascem ali, Rafa. Muito bacana. Pois é, agora Portugal está numa situação em relação à questão da pandemia, uma situação muito boa mesmo, porque mesmo antes de haver o estado de emergência, quando o Estado aqui, o governo deu as recomendações para o pessoal evitar sair de casa e outras coisas, o pessoal já começou a cumprir. Então, eu penso que esse cumprimento aí de uma quarentena, entre aspas, né, não informal, ela já evitou que houvesse uma grande disseminação. Tanto é que há um grupo de pessoas aqui que acreditava que nem era necessário fazer o estado de emergência, porque a maioria da população, sem a obrigação, já estavam seguindo as recomendações. Então, hoje, Portugal, depois desse tempo todo, tem apenas 21 mil casos, apenas, né, em relação ao que poderia ser, e 785 mortos. E cada dia está diminuindo a quantidade de infectados e a quantidade de mortos. E Portugal Qual que é a população hoje aí em Portugal? Em torno de 10 milhões? 11 milhões, quase 11 milhões. Quase 11 milhões, Sim, eu falo porque o que acontece? Como Portugal aqui faz fronteira com a Espanha e está aqui, ou seja, o continente europeu foi muito afetado. Se você for ver a Itália, a França e a Espanha, principalmente, em termos de mortalidade, é uma situação complicada. A Alemanha também, não em mortalidade, mas em quantidade de infectados. Então, ou seja, vamos colocar assim, a movimentação de pessoas aqui na Europa é uma coisa de louco, em termos de terrestre e via aérea. Então, Portugal está ao lado da Espanha e, de alguma maneira, conseguiu conter bastante essa disseminação e, para nós, tem sido muito bom isso. E já, início de maio, já prevê o retorno a partir do dia 1 de maio. Mas um retorno lento, progressivo, né? Sim, que bom. Graças a Deus. Né? A tempestade aí está passando. Agora no Brasil eu acredito, Cote, minha opinião pessoal, eu acredito que no Brasil tem que ser realmente cada caso um caso, porque as realidades do Brasil são muito diferentes. A realidade de São Paulo é uma, a realidade do interior do Brasil é outra, a realidade igual no caso na Amazônia, né, é outra situação. Então, é uma equação com muitas variáveis, viu, Sidson? Inclusive, assim, tem cientistas sérios que eles defendem que quem faz essa curva aí não é o confinamento, é o próprio vírus. Entende? A verdade, assim, que a gente ainda está no escuro em relação a muitas coisas, né? Eu estava vendo o Laí Ribeiro falando, né? Ele falou, olha, não tem jeito, o acidente ainda está acontecendo, nós não conseguimos ainda pegar a caixa preta, né? Então ainda só depois de muito tempo que nós vamos pegar a caixa preta, abrir essa caixa preta, ter ideia
realmente, porque até quando você fala em números de infectado, isso aí é totalmente hipotético. Ninguém faz ideia do número de infectados hoje. Você só poderia ter essa informação se você estivesse testando 100% das pessoas. Isso não está acontecendo em lugar nenhum, né? Exatamente. Mas assim, rapaz, graças a Deus, o que eu falei, acho que Deus tem tido muito misericórdia da gente aqui no Brasil, Deus interviu, e nós estamos aí, levantando esse incensário, né? Parando Sim, essa porque praga aqui, no nome de Jesus. Amém. Sim, porque pela dimensão do Brasil, 207 milhões de habitantes, ou seja, a disseminação não está sendo tão acelerada como poderia ser, né? Porque nós vemos que nos Estados Unidos aquilo tá uma É, velocidade tremenda, apesar de que lá também, se a gente for ver em termos de proporção, um país com 300 milhões de habitantes, ainda na proporção não é alguma coisa assim tão forte em relação aos países da sim. Europa, né? Porque aqui em Aqui Itália, tem essa questão também do calor. Por exemplo, no sul, nós estamos aqui no sul, é impressionante como esses dias aqui, Curitiba, como Curitiba é uma cidade alta, né? Estamos aqui 1.000 metros acima do nível do mar, é uma cidade mais fria, mas o preço está muito seco. Então, essa aridez também, ela dificulta muito assim a contaminação do vírus, né? O calor, a aridez, a maior parte aqui do Brasil tem inverno, né? Tem chuva e não chuva, não é? Agora, realmente, e também, por exemplo, esses países, Estados Unidos, tem muita gente idosa, né? Também a questão assim de saúde, né? Estados Unidos tem muita gente com problemas, assim, problemas sérios, né? Obesidade, diabetes. cardiovascular, diabetes, né? A dieta americana, rapaz, é uma das piores dietas do planeta, rapaz, é impressionante, né? Eu até esses dias aqui com algumas pessoas a gente tem conversado sobre isso, né? Sobre essa santidade orgânica. É um momento, né, rapaz, da gente poder assim dar atenção a isso e poder desfrutar de uma velhice saudável, né? Eu acredito que essa situação aí está nos levando a pensar em muitas coisas, né, Cote? Muitas coisas que nós simplesmente estávamos levando com a barriga, né? Ou seja, deixando ir tantas coisas e agora nós temos uma oportunidade, né? E para nós repensarmos o estilo de vida, como você estava dizendo aí, em relação à atividade física, em relação à alimentação, em relação a tempo com a família, né? Porque Sim, eu acredito que a maioria das pessoas se nós perguntássemos antes dessa pandemia, você tem dado tempo suficiente para a sua família? Eu acredito que a maioria das pessoas responderiam que não. não, E agora todo mundo foi forçado, né, a colocar as coisas que têm valor, a colocar as prioridades na sua devida ordem. Então, eu acredito que é um tempo mesmo único que, como no Brasil, semana que vem já deve ter o retorno, as pessoas já estão chegando já no finalzinho da oportunidade de colocar a sua vida em é, dia. Quem não colocou agora, eu estava até pensando e falei sobre isso numa live que eu fiz para a nossa igreja, dizendo o seguinte: ó, muita gente dizia que não orava, que não lia a Bíblia, porque não tinha tempo, por causa da correria da vida. Só que agora, já está a quarentena já está quase no final, e alguns, da mesma forma, não leram a Bíblia e não oraram, então a culpa não é do tempo, a culpa é da escolha. mas a nossa pauta aqui que você tinha proposto era a gente falar sobre os conflitos familiares, não é isso? Não é isso que você estava em mente? Exatamente, como pela sua experiência aí com a EFOL, né, e que você tem essa experiência aí de trabalhar aí com algumas disfunções aí familiares, eu penso que essa situação é uma situação em que vai exigir de nós, igreja, né, pastores, liderança, vai exigir de nós um reconhecimento de situações e uma análise de como poderemos ajudar. Porque eu vi notícias de que lá em Wuhan, aquela cidade chinesa de onde saiu o vírus, que Sim, depois que terminou o período de quarentena, o número de divórcios aumentou bastante. Aqui em Portugal também eu vi notícia de que ainda nós estamos na quarentena e os advogados têm recebido muitas solicitações, pessoas pedindo consulta
por telefone ou por videoconferência, querendo saber como que se processaria seria um processo de divórcio. Então, ou seja, as pessoas não estão dando passo para um divórcio, mas em quarentena já estão sondando os advogados para ver como que seria se eles dessem aquele passo. Então, esse confinamento, essa questão das pessoas ficarem aglutinadas, né? Ou seja, isso tem produzido aí algumas situações desconfortáveis para muita gente, para alguns casamentos, para alguns filhos. E é sobre isso realmente eu queria ver a sua opinião. O que nós podemos fazer agora, o que pode ser feito depois. Sim. Então, olha só, eu acho que a primeira coisa, na verdade, que a gente precisa de compreender que uma crise como essa, que é algo temporário, ela pode até causar problemas, mas eu acho que ela revela muito mais do que causa problemas. Então, às vezes, tem muita coisa que já estava ali, muita situação que já estava meio maquiada, enterrada, que é lógico, quando acontece uma crise como essa, uma convivência com uma série de outros fatores que não se esperavam, então aquele problema que estava lá sem resolver, não é, ele vai assumir um protagonismo maior, não é? Então, assim, é muito importante a gente partir dessa premissa aí, né? Eu acho que a crise está revelando muita coisa que não estava resolvida. Por um lado, isso é bom, né? Então, se não estava resolvido, se precisa de resolver, chegou o momento. Inclusive, o conceito de crise é esse, né? É uma oportunidade de mudança. Eu costumo dizer que Deus tem um caminho nas crises, né? Se você precisa de mudança, Deus vai trazer uma crise. Se você precisa de uma grande mudança, Deus vai trazer uma grande crise, né? Mas as crises geram mudanças, elas nos forçam realmente a nos posicionar, né, em relação àquilo que nós precisamos posicionar. Quando a gente fala assim para um público, que eu acho que é o nosso caso aqui, é um público mais cristão, né, falando mais para o meio eclesiástico, é um pouco mais fácil, porque a gente já tem assim uma base, né, um alicerce para a gente fazer uma construção no aconselhamento, né? Apesar de que o aconselhamento a gente nunca consegue assim fazer uma coisa padrão, né? O aconselhamento ele é customizado, cada caso é um caso, cada momento é um momento, né? Aqui no Brasil o pessoal tem falado, está todo mundo debaixo da mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Tem gente que está num barquinho mais estável, né? Tem gente que está num barquinho que já está entrando água, está quase afundando. Nós estamos enfrentando a mesma tempestade, entendeu? Mas o barco é diferente. Mas o barco é diferente. Então, tem gente que tem já uma resiliência maior, uma facilidade maior para lidar com as crises, né? Tem gente que mata no peito, amortece, transforma a maldição em bênção, se reinventa, não é? Rapaz, eu tenho visto isso demais aqui, eu tenho ficado impactado, né, com a criatividade dos pastores, das igrejas aqui no Brasil, no sentido de se reinventarem. Inclusive, olha, rapaz, assim, tem igreja aí que quando tudo voltar à normalidade, elas vão dobrar de tamanho. Porque isso tudo também está causando um impacto muito grande no povão aí fora, né? Porque a pessoa, quando não tem uma esperança em Deus, numa situação como essa, a pessoa começa a pensar duas vezes, né? Porque a possibilidade dela ser acometida aí por essa epidemia e até, sei lá, né, acontecer uma coisa pior, então as pessoas realmente começam a se voltar para Deus, né? Mas, realmente, como você falou, querendo ou não, o confinamento, assim, foi um chamado à família, né? Foi um chamado à família. E eu gosto disso, porque assim, a família, como Lutero dizia, o casamento, a família, é a escola do caráter. Não é? É impressionante como assim, é nessa plataforma do casamento, é nessa plataforma da família,
que Deus mais investe nas nossas vidas, no sentido da gente ter a oportunidade de exercitar valores que nos fazem participantes da natureza divina, né? Então, principalmente na plataforma do casamento, assim, e o casamento é um desafio, né? No casamento, a gente tem que aprender a conviver com uma pessoa que tem uma natureza totalmente diferente da nossa, e isso numa aliança até que a morte nos separe, não é? E aqui está uma chave. Eu acho que quando a gente começa a entender isso, fica muito fácil da gente superar os conflitos, porque às vezes onde a coisa mais pega mesmo é no casamento, né? Tem a parte dos filhos, né? Relacionamento com os filhos e tal, mas normalmente os pais acabam sendo mais condescendentes com os filhos, mas a coisa pega muito no casamento. E sim, pode falar. E aqui, no caso aqui de Portugal, por exemplo, a grande maioria das pessoas, elas moram em apartamentos. Eu mesmo moro em apartamento. E apartamento é muito limitador. Então, até para uma família grande, imagine uma família com 3 filhos ou 4 filhos, ou seja, num confinamento, não é fácil eles terem um Sim, espaço, às vezes, só deles. E é sim, importante a gente ter o espaço nosso. É importante estarmos juntos, é importante fazermos é, jogos, brincadeiras, mas é importante ter o estado nosso. E aí no Brasil, a maioria, muita gente mora em casa, mas ainda tem um agravante pior, né? As favelas ou comunidades, isso, lugares mais pobres, ou seja, são famílias grandes em 2 cômodos, né? Então, ou sim, seja, a tensão que pode acontecer nisso, ou seja, o potencial de tensão agrava muito. Então, é. realmente, quarentena não é algo assim que é uma situação Mas você ideal, sabe não. o que aconteceu na prática, só que nesses lugares aqui no Brasil não teve confinamento. Se você vai numa favela qualquer do Rio de Janeiro, rapaz, que os caras lá não morrem de nada, não, senhor. Os caras têm uma imunidade e ia levantar todo mundo na rua, o pau tá quebrando. Eu tenho um amigo que mora aí no Rio de Janeiro e ele falou sobre isso. Ele falou assim, Cícero, sabe o que está acontecendo aqui no meu bairro? Ele disse o seguinte, os jovens, eles leem, eles estudam e eles são conscientes, então eles ficam em casa. Só que os idosos, eles não querem saber de nada, não. Eles falaram, não, eu já venci muita coisa na minha vida, não é esse vírusinho que vai me pegar. Então, na rua. Então, ele falou assim, ó, a gente brincando, eu até falei com ele, ó, então é o seguinte, a gente é um terceiro tipo de confinamento. Porque existe o confinamento que é o horizontal, em que todo mundo Sim, fica em quarentena, ao é, confinamento vertical, que só o grupo de risco, e ao isso. confinamento invertido, que é esse, ou seja, os idosos fora na rua e os jovens em casa. O Rapaz, é uma confinamento loucura. invertido. Mas é isso. Mas voltando aqui ao casamento, né? Assim, eu costumo dizer, um dos maiores segredos do casamento é você se converter ao seu cônjuge, né? É você não querer mudar o seu cônjuge. E normalmente, quando a gente quer mudar o nosso cônjuge, a gente está exigindo uma mudança que às vezes vai contra a natureza dele. E a gente acaba estressando muito mais o relacionamento do que resolvendo o que tem que ser resolvido. Não, lógico, a gente sabe, a natureza do homem totalmente diferente da natureza da mulher, o quadro de valores do homem é totalmente diferente da mulher. Se você fizer um homem fizer uma lista, o que é importante para ele, e a mulher fazer uma lista, o que é importante para ela, essas duas listas vão ser muito diferentes, né? E então é lógico, o homem, por exemplo, é mais racional, a mulher é mais emotiva. Normalmente, né, os homens falam um pouco menos, as mulheres já são mais falantes. Às vezes o homem ele se desestressa ficando quieto, ficando na dele. A mulher já se desestressa falando, né? Quando ela está muito estressada, se ela não falar, ela explode. Então, assim, é bem diferente. E a tendência, principalmente quando você tem assim uma situação como essa, que todo mundo tem que ficar dentro de casa, aí começam as cobranças,
né? Eu já intermediei, rapaz, muito conflito conjugal e é impressionante, né? Sempre a coisa do mesmo jeito. Um querendo responsabilizar o outro pela causa do conflito. Tipo assim, olha, pastor, porque ele é assim, 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 o dia que ele mudar, resolve. Aí o cara fala, não, pastor, porque ela é assim, 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 o dia que ela mudar, resolve. Então fica cada um querendo mudar o outro. Isso se transforma realmente num embate, né? Que vai desgastando, vem a contenda, não é? Aí vem aquela max valorização de coisas irrisórias, quando vê no calor de uma discussão já falou que não devia e tal, e o clima vai ficando insuportável. Qual que é a chave, né? Qual que é o maior segredo? É você tomar essa decisão. Olha, mesmo que o meu cônjuge não mude naquilo que eu gostaria que ele mudasse, eu vou honrar minha aliança com ele, eu vou amá-lo, eu vou respeitá-lo, mesmo que ele não mude. Quando você toma essa decisão, você nega, porque para isso você tem que negar a si mesmo, é um outro paradigma. Né? A chave está em você. Você chama a responsabilidade para você. O que eu posso fazer para facilitar a vida do meu cônjuge, para diminuir o nível de estresse no casamento? Então, quando você toma essa decisão de não cobrar que o outro mude e de aceitá-lo e amá-lo incondicionalmente, rapaz, é impressionante como Deus entra nessa história. E essa é a postura madura, né? Porque o paradigma principal para a gente resolver essas coisas é a partir de dentro de nós. Não é? Todas as vezes que você acha que o problema está fora de você, você já está com o mapa errado. Né? Às vezes a resposta está onde? Não está no outro, a resposta está dentro de mim. Então, quando um casal compreende isso, e a pessoa aprende a respeitar o jeito da outra pessoa, você até se converte o jeito dela. Né? Assim, a minha esposa tem um jeito bem diferente do meu, né? Totalmente diferente, uma criação totalmente diferente. Né? Eu, graças a Deus, eu aprendi isso rápido. Não é? Então, já sei, aquele é o jeito dela. E não adianta eu querer mudá-la numa coisa que é o jeito dela. Que no início, às vezes, assim, me estressava um pouquinho algumas coisas, não é? Mas falei, não, esse é o jeito dela, eu não tenho que mudá-la. E naquilo que às vezes a pessoa precisa de mudar, quando você não cobra, é impressionante como Deus começa a fazer aquilo. Né? Você aplica a cruz na sua vida, então Deus entra realmente na situação. Né? Tem ali Ok. tem um texto ali bem interessante, eu não sei se você se lembra, quando Eliseu estava construindo uma casa de profetas, né? Aí os filhos dos Uhum. profetas foram cortar as vigas e tal. Um deles estava com um machado emprestado, o ferro soltou, caiu dentro do Jordão, e aí ele ficou apavorado porque o machado era emprestado. Então tem uma figura muito interessante aí, né? Uma aplicação aí para a família, principalmente para o casamento. Porque ali, veja bem, eles estavam fazendo o quê? Uma casa de profetas, que é a tipologia de uma família. Família é uma casa de profetas. Não é? Qual que é a ferramenta para isso? É o machado. O machado é uma simbologia do casamento. Quantas partes o machado tem? Duas partes: ferro e madeira. Veja bem que são elementos totalmente diferentes: macho e fêmea, homem e mulher, não é? Ferro e madeira. Então, são naturezas, assim, plataformas bem diferentes. Né? Mas juntos, quando você pega o cabo de madeira e une ao ferro, veja bem, agora você tem uma ferramenta capaz de construir uma casa de profetas. Só que é lógico, no dia a dia do casamento, pode haver uma desconexão, né? O ferro soltou, acontecem as crises. Normalmente, quando alguém se desconecta e acaba afundando, né? Afundou no rio.
Então, é uma tipologia de uma crise conjugal, de um casamento que realmente está em colapso, né? Mas aí que vem a palavra profética. Então, ele recorreu, vamos buscar ajuda. Aí, quando vem Eliseu, que é essa personificação da palavra profética, ele fala, onde é que foi que caiu? Né? Inclusive, é o que Jesus fala lá à igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste. Todo problema, todo conflito tem uma origem, precisa de ser mapeado. Não é? Pessoas têm uma gênese, os conflitos têm uma gênese, e para a gente tratar profundamente disso, nós precisamos de entender a origem. Não é? Por isso que eu falei que assim, aconselhamento sempre é customizado. Não dá para fazer assim por atacado. Né? A gente tem que ouvir o lado de um, o lado do outro, né? Saber não tomar lado de pessoas, mas tomar o lado do relacionamento. Porque o trilho de Deus sempre é a reconciliação, né? A palavra que mais define a natureza de Deus é reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e colocou em nós a palavra e o ministério da reconciliação, né? Então você tem que entender onde é que foi que caiu, o que aconteceu, qual que é a origem desse problema. Né? Às vezes está numa cosmovisão errada, às vezes está numa ferida, está num comportamento imaturo, né? Vamos tratar com isso. E o que ele fez? Ele lançou o madeiro naquele lugar. O madeiro é a tipologia da cruz. Né? E quando você coloca a cruz, que é isso que eu te falei, você está disposto a negar a si mesmo, você está disposto a dizer, olha, eu vou amar e honrar o meu cônjuge, mesmo que ele não mude para o resto da vida nisso que eu gostaria que ele mudasse, mesmo que ele não mude, eu vou amá-lo e honrá-lo. Você colocou a cruz. E quando você coloca a cruz, como eu disse, Deus entra. Ele vai mudar a natureza. É da natureza do ferro flutuar? Não. É da natureza do ferro afundar. Mas quando você coloca a cruz, aí você começa a mudar a natureza que tem que ser mudada. Deus fez o ferro flutuar e recuperou essa ferramenta tão preciosa. Então, casamentos podem ser restaurados, recuperados, mesmo que sofreram assim desconexões e feridas profundas, né? Aqui no Brasil é impressionante, assim, essa questão do adultério mesmo, infelizmente, se tornou uma coisa epidêmica, né? Epidêmico, tanto de reconciliações que a gente faz nesse sentido. E mesmo apesar de uma ferida como essa, é impressionante a quantidade de restauração que a gente vê, né? Mas é um desafio, né? A pessoa tem que chamar a responsabilidade para si, né? É isso, eu acredito. Eu acredito como você disse há pouco tempo atrás aí, que realmente a questão aqui da quarentena, na verdade, ela por si só não está produzindo problemas, mas está revelando problemas que que não Sim, tinham sido tratados e ou seja, a aprofundar aí algum tipo de problema. Eu acredito, Cote, que a igreja pode se preparar para um tempo de servir e abençoar muita gente. E eu estou pensar aqui em Portugal, por exemplo, como eu disse, grande parte das pessoas vive em espaços pequenos, em apartamentos pequenos, e a quarentena aqui está sendo rígida, né? O pessoal tem cumprido, não é como você disse aí, que em muitos lugares do Brasil o pessoal está na rua. Eu tenho amigos em algumas cidades do Brasil que dizem que ele abre a janela, o pessoal está na praça jogando bola, jogando vôlei. E realmente, é, assim, o nível de cumprimento aí é um pouco diferente daqui. Aqui o pessoal é mais cumpridor nesse aspecto. Mas por isso também a gente já tem notado algumas pessoas com início de depressão, alguns casais já sim, com alguns tipos de situações, alguns adolescentes e tudo. Eu acredito mesmo que a igreja precisa se preparar para uma resposta pós-pandemia, né? Pós-quarentena, porque as pessoas vão voltar para a igreja. Eu acredito que as pessoas, como você também já disse, as igrejas vão ter muita gente afluindo, né, para os cultos, mas eu acredito que é um tempo de investir não somente em cultos e grandes eventos, mas é um momento da gente voltar àquilo que eu já até li em escritos seus, né, em livro, a importância do cuidado pastoral e do discipulado, da formação isso. de liderança. E eu penso, eu estava a refletir, Orocote, que antes desta pandemia, é, uma,
há um lado bom disso, ou seja, o número de grandes eventos, eventos com milhares de pessoas, aumentou muito. E, obviamente, tem um lado super positivo disso. Mas o efeito colateral que eu vi nisso as pessoas não conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas trabalham, alguns, além de trabalhar, estão na faculdade. Então, se as pessoas estão sempre relacionadas a grandes eventos, a grandes concentrações de pessoas, você vai ver que as pessoas não vão priorizar o acompanhamento pessoal, o cuidado pastoral e o discipulado. E eu acredito que esta crise veio, de alguma maneira, levar-nos também a pensar, a refletir sobre isso. Ou seja, o crescimento da igreja, que é maravilhoso, que é um sinal de início de avivamento, por isso, no início de avivamento tem grandes eventos com grandes multidões, mas na minha opinião, não sei se você vê dessa mesma forma, mas na minha opinião, essa quantidade de eventos com multidões puxou as pessoas para um lado e elas não conseguem fazer os dois lados. Grandes eventos e o discipulado, o relacionamento um a um, que eu acredito que é importantíssimo para que a pessoa sinta assim, eu tenho alguém que cuida de mim, quando eu estou numa crise eu tenho alguém com quem falar, e não apenas uma mensagem de um pregador famoso para ouvir. Sim. Então, nesse sentido, eu acredito que todas as igrejas, por pequenas que sejam, igrejas de 100 pessoas, 200 pessoas, têm um papel crucial na comunidade agora, nesse pós-quarentena. A verdade, né, Sidson, é que crescimento é sinônimo de problema, né? Quando Sim, você cresce, assim, todo lugar onde tem gente vão ter problemas, vão ter conflitos, e normalmente o que leva as pessoas para a igreja são os conflitos delas, né? As pessoas estão buscando algum tipo de ajuda e elas esperam encontrar isso na igreja e, infelizmente, muitas vezes elas não encontram a ajuda necessária ou apropriada, né? É por isso, assim, que, como até você mencionou, a gente investe muito nesse sentido, porque eu acredito que toda igreja precisa de ter realmente uma equipe pastoral treinada para isso, né? Isso tem que fazer parte realmente da vida da igreja. E quando a gente fala assim de pastor, porque é, é, pastor ele pode funcionar de muitas formas. Tem pastor que é um pouco mais administrativo, que às vezes ele é mais pregador, ele é mais mestre, né? Mas tem aquele pastor no sentido funcional do dom, que é tirar carrapicho por carrapicho aí das ovelhas. Na prática, assim, a gente faz isso de uma maneira muito superficial, né? Inclusive essa escola que a gente tem, que é a IFOL, é uma escola dedicada a isso, a ferramentalizar pessoas que têm uma identificação com o Ministério do Aconselhamento. E aconselhamento não é 15 minutos, é tempo de qualidade com a pessoa. Não é? Às vezes você vai investir bastante ali, né? Mas os resultados daquilo realmente é tremendo, né? Então, isso que você está falando, independentemente da pandemia, rapaz, isso é uma realidade, né? Aqui no Brasil, por exemplo, uma das principais, porque a igreja cresceu muito e cresceu muito rápido, uma das principais ferramentas para a gente minimizar as perdas, né? Reter essa sangria de pessoas, que às vezes acontece aí pela porta dos fundos. Teve uma época aqui no Brasil que existia uma população equivalente à população evangélica que já tinha sido evangélica e agora não era mais. 40 milhões de pessoas apóstatas. Puxa vida, como diminuir essas perdas? Não é? Aliás, uma das grandes chaves para o crescimento de igreja é você fechar a porta dos fundos. Não é? E, então, é o que eu chamo de um pastoreamento inteligente. Às vezes eu falo assim, sem querer, não é uma crítica aos pastores, né? Porque às vezes foi o que eles aprenderam e a pessoa anda na luz que ela tem. Não é? Ela vai praticar o que ela aprendeu, o que ela recebeu. Você não pode exigir da pessoa uma coisa que ela não tem, né? Mas eu falo, os pastores bombeiros, que são só apagador de incêndio.
Então, a fulana entrou em crise, ele vai fazer uma visita, toma um cafezinho, faz uma oração, a pessoa, puxa, se sente mais animada, melhora um pouco. Aí a outra está em crise, ele visita também, a outra está em crise, ele visita. Mas sempre assim, uma oração, uma coisa mais superficial. Daqui a pouco, aquela primeira que ele visitou já está em crise de novo, ele tem que ir lá. Então, ele, quando vê, ele está se pegando assim, Cid, ele não está pastoreando as pessoas, ele está pastoreando as crises das pessoas. Eu não sei, Sidson, se você entende a diferença entre você pastorear as crises de uma pessoa e você pastorear a pessoa. Então, esse aconselhamento inteligente, quer dizer, você não vai lidar só com os sintomas dos problemas, os efeitos colaterais, que é o que está acontecendo muito hoje na pandemia. Os efeitos colaterais estão gritando, os alarmes, a febre aumenta, né? Os alarmes estão disparados. Mas aí que veio o pastoreamento inteligente. Puxa vida, por que isso aqui está acontecendo? Não é? Se existe uma febre, é porque tem uma infecção, ou tem algum outro problema mais sério. Não é? A dor, invariavelmente falando, é o sintoma de alguma desordem. Se tem dor, é porque tem desordem. Vamos lidar não com a dor. Não adianta você dar só uma aspirina espiritual para o cara, né? Você precisa de lidar com aquela desordem. Isso é desafiador, porque às vezes vai envolver confrontos assim que são difíceis, reconciliações que são cirúrgicas, não é? Você vai ter que trazer à luz situações que são traumáticas para a pessoa. Então, o caminho do aconselhamento assim, é onde você vai aprofundar realmente o poder do evangelho na história e no estilo de vida da pessoa. Então, é desafiador e você precisa da conivência da pessoa, porque o aconselhamento, você nunca pode ser invasivo, não é? A porta tem que se abrir de dentro para fora. Eu não posso impor um aconselhamento. Às vezes, a gente sabe até como ajudar a pessoa, mas se a pessoa realmente não se permite ser ajudada, né? O máximo que você pode fazer, como Jesus fez lá com Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, e eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, né? Então, você depende disso também, né? Às vezes, por exemplo, a gente ouve, tem muitas mães que dizem, pastor, você tem que ajudar meu filho e tá. Você te conta uma história rapaz trágica do que está acontecendo com o filho. Aí eu faço uma pergunta só, né? Olha, o seu filho quer uma ajuda? Ah, pastor, ele não quer. Então, como é que você vai ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Né? Então, o aconselhamento assim, tem os seus desafios, né? Mas eu penso que nós precisamos, já passamos da hora de experimentar, de implantar uma cultura de cuidado, né? Treinar pessoas, ferramentalizar pessoas, não é? Porque assim, o aconselhamento, eu sempre digo, né? Lógico que a gente tem que investir nas pessoas mais maduras, porque exige realmente uma infraestrutura ministerial mais robusta, porque aconselhamento às vezes é cirúrgico, não é? Você vai lidar com questões assim que exige, a pessoa tem que ter maturidade, né? Igual, por exemplo, você precisa de fazer uma cirurgia cardíaca. Você não vai fazer uma cirurgia com uma pessoa que está no primeiro ano de medicina, né? Ou se o médico lá sofre de mal de Parkinson, né? Entendeu? Então, o cara tem que ter precisão, tem que ter conhecimento, tem que ter técnica, tem que saber onde ele corta, como corta, né? Você vai fazer uma reconciliação aí de um conflito conjugal que envolveu uma ferida de adultério. Puxa vida, você tem que saber como é que... Isso é cirúrgico, né? Isso é algo que machuca, né? Que deixa as pessoas muito vulneráveis e deixa, às vezes, até o casamento à beira de um risco de morte, né? De destruição. Sim, eu acredito, pastor, que nos últimos anos o crescimento acelerado da igreja
fez com que muitas igrejas, não só megas igrejas, igrejas médias também, perdessem esta ênfase aí do aconselhamento, do cuidado pastoral, daquilo que na nossa igreja chamamos também de discipulado. Perdeu-se muito esta ênfase, e eu penso que agora, como eu estava dizendo, depois da quarentena, eu penso que é um tempo das igrejas poderem rever essas questões e como você é um especialista nisso, formar aí equipes de aconselhamento, ou seja, oferecer ajuda para as pessoas, que eu acredito que depois as pessoas vão precisar de muito apoio, muita ajuda. Eu acredito que é um tempo importante para a igreja se posicionar neste cuidado aí, um a um, que eu penso que nesse momento Sim. está fazendo falta. Você vê, aqui no Brasil, né, tem o MDA, né, do pastor Abe Uber, sou muito amigo lá do Abe, Sim, sim. e eles já têm, assim, é impressionante, né? Eles têm uma cultura de cuidado, né? Inclusive essa linguagem que você usou aí, né? O um a um, não é? A pessoa nasceu de novo, então ela é tratada realmente como um baby, né? Que precisa de cuidados de perto. E é interessante, assim, nós já fizemos várias EIFOLs, né, para o pessoal do MDA, fizemos lá em Santarém, Fortaleza, é, e é impressionante, porque quando você pega o pessoal que já tem uma cultura de cuidar e você converge isso com essas ferramentas que a gente dá na EIFOL, né, rapaz, o negócio é muito poderoso. Não é? Então, além de você minimizar, fechar a porta dos fundos, né, minimizando as perdas, você acaba alargando a porta de entrada da igreja. Porque uma igreja que tem respostas para os conflitos humanos, as pessoas vão para lá. Né? Então, lógico, tem algumas estratégias de crescimento de igreja, como, por exemplo, você priorizar o ministério infantil, não é? O que mais determina para uma família ficar numa igreja? Pô, se os filhos se encaixaram naquela igreja. Se você não tem um ministério muito tremendo, né, para as crianças, puxa vida, você vai perder muita gente. Mas uma outra área é essa daí, é essa cultura de cuidado, não é? Inclusive, agora, assim, com a EIFOL, nós lançamos a EIFOL em videoaula e a gente faz uma parceria com as igrejas, treinando ali um corpo de obreiros na igreja, e a EIFOL pode se tornar um braço ministerial da igreja. Né? Então, nós Força estamos nisso aí, pastor. implantando isso. Nós estamos implantando isso para todo lado, né? Inclusive já em outros países também, inclusive em Angola. É impressionante como a EIFOL explodiu lá em Angola. Né? E dá um resultado assim, rapaz, olha, fabuloso, Maravilhoso. né? Sabe, Fabuloso. pastor, há uma outra coisa que eu estava refletindo, é o seguinte: no Brasil, nas últimas 2 décadas, cresceu muito a quantidade de ministérios novos e de igrejas novas e que não cresceram muito. São ministérios, igrejas que começaram e estão com 50 pessoas, 100 pessoas. E eu sei que muitas dessas igrejas não estão conseguindo sobreviver nesta crise agora. Principalmente no lado financeiro. Sim, Então, eu já tive aqui também uma live com um cantor que é itinerante, e ele disse que porque ele tem alguma condição familiar, ele disse que vai esperar e vai permanecer no ministério, porque ele sabe que esse ministério de cantor itinerante, como ele não é alguém assim muito conhecido, isso vai demorar aí mais de 6 meses para ele voltar a ter convites. Mas ele disse que alguns amigos dele que são cantores já desistiram, já disseram, a coisa já não ia bem, e agora com essa crise eu não posso esperar e tudo, ou seja, vai fazer uma mudança saindo do ministério, ou seja, tendo que realmente fazer alguma coisa por causa da família. E eu sei que alguns pastores também estão no conflito nesse momento por causa disso. Porque as igrejas grandes, realmente, elas sofrem muito também, mas elas talvez é, tenham uma melhor condição de dar a volta por cima. Elas podem até ficar sim, endividadas, mas tem como dar a volta por cima.
Mas uma igreja que não tem estrutura, tem aí 50 pessoas, e se perder algumas pessoas, imagine essas pessoas perderem emprego, perderem o sustento. E algumas igrejas vão fechar, não vão conseguir pagar aluguel. Então, eu acredito que esse papel aí do aconselhamento e do cuidado, ele não é só para os membros da igreja. Eu penso que depois da crise, eu estou Sim. tentando fazer uma leitura daqui 4 meses, É, sabe, pastor? é. Daqui quatro meses, nós vamos ter aí no Brasil principalmente, muitos pastores precisando de apoio, precisando de cuidado. Então, Verdade. eu quero deixar uma palavra aqui para todos que estão ouvindo esta live. Fique do lado do seu pastor, cuida dele, liga para ele, Isso. motiva ele, apoia aí, continua fiel naquilo Pastoreia ele que, um que... pouco, né? Exatamente, porque realmente Pastor é ovelha também, uai. exatamente. As pessoas estão à espera do pastor dizer assim, será que o pastor não vai me ligar para perguntar se eu estou bem? E às vezes eu digo, mas você se lembrou de ligar também para ele para perguntar se ele está bem? As coisas têm que ser duas vias, não é uma via só. É. Mas é isso, pastor. Eu tenho alguns contatos, né? E mesmo igreja que nós temos aí no Brasil, nós temos algumas igrejas aí no ministério, algumas igrejas pequenas. Por exemplo, nós temos uma igreja que a entrada caiu 70%. E então, Caramba, assim, são desafios tremendos para uma igreja pequena que não tem muito aonde recorrer. Então, é importantíssimo aí, eu penso que a igreja se preparar para um tempo, ou seja, a pandemia está no tempo dos profissionais de saúde cuidarem das pessoas. Mas depois da pandemia, daqui uns 4 meses, eu penso que vai ser um tempo dos pastores pastorearem, cuidarem de pessoas. Eu penso que muita gente vai estar precisando de um apoio. Ontem eu estava numa live no Zoom com pastores lá dos Estados Unidos, pastores brasileiros lá da América, né? Acho que tem em torno de uns 100, 150 pastores. Eles pediram para me dar uma palavra, mas conversando exatamente sobre isso, né? Mas eu acredito, até foi o que eu falei para eles, né? Eu acredito que nessa tempestade toda, por pior que seja o seu barquinho, tem um lugar de descanso, né? Tem um lugar de descanso ali, né? E veja bem, Jesus ele dormiu na tempestade. A tempestade que você consegue descansar nela, você também exerce autoridade sobre ela, né? Então ache esse lugar de descanso. É muito importante assim os pastores entenderem que a igreja é de Jesus, né? Às vezes até alguns pastores precisam até de devolver a igreja para Jesus, né? Mas devolve, tira a Chegou o sobrecarga, momento, não tenta, chegou o momento. exatamente, não tenta carregar a igreja nas costas. Tem pastor que quer carregar a igreja nas costas. Olha, se você tem um chamado, se você está fazendo o que Deus te mandou fazer, rapaz, descansa. Acha essa almofada aí no barco, não é? Descansa, não é? Até assim, não dá tempo da gente compartilhar tudo aqui, mas o que eu falei que essa travessia que veio essa tempestade, veja bem, eles estavam indo para um destino, né? Jesus falou, passemos para outra banda do lago. E eles chegaram lá em Gadara, né? Então eles enfrentaram uma tempestade violenta e o fato de enfrentar a tempestade foi, na verdade, o que desencadeou a libertação daquele endemoniado, que era um cara que estava nas últimas instâncias de um quadro depressivo, né, de uma destruição psicoemocional, o cara se feria. Não é? É interessante. Como é que Jesus lidou com o quadro depressivo daquele endemoniado de Gadara? Descansando na tempestade. Tudo indica que aquela tempestade, vamos dizer assim, era uma maneira do mundo espiritual não querer deixar que a igreja chegasse onde ela tinha que chegar, não é? Então, a maneira como nós enfrentamos essas tempestades vai causar uma grande libertação para onde Deus está nos levando, tá? Então, escreve isso. Rapaz, olha, essa tempestade que os pastores estão enfrentando agora vai redundar
em muita libertação, em muita salvação. Eu Amém. estou certíssimo disso. Deus está preparando o mundo para uma grande colheita, para uma grande libertação, né? Eu creio que Deus está usando esta situação para refinar a igreja, né? E realmente algumas coisas vão ter que ser recolocadas, repostas em seus devidos lugares. E nada melhor do que uma crise, né, pastor? Para nós colocarmos as coisas nos lugares devidos, nos lugares que elas têm que Isso, estar mesmo. Exatamente. Pastor, muito obrigado aí por esse tempo aí especial, foi muito especial. Eu admiro muito o seu ministério. E nós nos conhecemos, estava lembrando, através do pastor Salomão, na época que ele era o líder da Jocum aqui em Portugal. Aí sim, você, sim. aí você veio aqui estar com o Salomão e foi pregar em nossa igreja. Foi quando nós nos conhecemos. Já tem muitos anos, pastor. E, Tem. e é isso. Se eu não me engano, Desde isso esse, foi em 2001, não foi, não? eu acho que sim. Tem muito. Não, foi mais recente. É mais recente. Mais Talvez recente? tem, mas tem uns 10 anos, talvez. E você lembra não, né? Quando você veio aqui mais ou menos, há uns 10 anos? Não lembra? Ih, rapaz, olha, é difícil, viu? Ter Você já esse veio tipo de muitas vezes memória aqui, né? para mim é bem difícil. Não, é É porque você já porque, veio muitas vezes rapaz, aqui. Uhum. a gente roda bastante. É. Pois é. Não, pastor, olha, maravilha, seu ministério aí é fantástico e essa conversa aqui foi abençoadora para mim e para todas as pessoas aí. Deus continue abençoando o seu ministério aí ricamente. Que a gente possa se ver por aí. Amém. Olha, foi um prazer todo meu, tá, Sidson? Recebe o nosso abraço, manda um abração lá para a família, para o seu filho, né? Aham. Também um abraço aí na igreja. Quero já agradecer aí todos os nossos ouvintes, inclusive informando que na sequência aqui eu vou continuar uma live com um pastor muito amigo meu, que é o Renato Henriques, ele é psicólogo, e a gente vai ter uma conversa também assim bem interessante. Então, aqueles que quiserem, né, quando terminar a nossa live aqui, eu já reinicio lá com o Renato. O pessoal pode ficar na sequência aí com a gente, né? Tá bem. Mas Boa noite aí para todos. muito obrigado a todos. Obrigado, pastor Sidson. Tamo Obrigado, pastor juntos. Cote. Deus Tamo abençoe a junto. Deus todos. abençoe. A paz. Abraço.